Pessoal, vou gravar aqui uma videoaula bem curtinha para falar um pouco para vocês sobre interfaces e sobre listas, coleções, né, e listas, certo? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que uma interface, ela é um tipo abstrato, certo? Que ela vai servir para especificar comportamentos, certo? Um comportamento que uma classe ela deve implementar, certo? Então, nessas interfaces, elas vão ter métodos, certo? Descrições do método só, que as classes devem implementar. Logo, esses métodos eles não vão ter implementação na interface. Eles vão ser só a descrição, né? Interface, como eu já havia dito para vocês, é como se fosse um contrato, certo? Que ao eu assinar esse contrato, eu fico obrigado a implementar as coisas que eu pedi nesse contrato, né? Então, vamos lá, eu vou criar aqui uma interface, Java Interface, certo? Vou criar aqui uma interface, por exemplo, sei lá, calculadora, certo? Interface calculadora, certo? E nessa interface calculadora, a gente sabe que toda calculadora, por exemplo, ela precisa ter no mínimo uma soma, né? Precisa ter no mínimo uma subtração, uma divisão, uma multiplicação, por aí vai. Então aqui eu posso botar algumas descrições. Vamos supor aqui que eu tenha, sei lá, um método soma que vai me retornar um double. Esse método aqui vai ser o método somar, certo? E esse método somar vai receber dois argumentos, que vão ser os números que você vai receber, né? Soma de dois argumentos, pelo menos. Então vai ser 2 double N1 e double N2. Pronto. Eu criei aqui uma descrição. Veja que isso aqui é bem diferente de um método, né? Porque aqui eu não tenho implementação. Aqui eu finalizo a descrição do método com um ponto e vírgula, né? Ou seja, não implementei nada. Finalizo por aqui. E vamos supor que ele tem outros aqui, né? Somar, subtrair, né? Dividir, certo? Não vou botar mais não, por aqui tá por enquanto só. Aqui veja que você criou uma interface com o nome interface calculadora, e essa interface ela vai me obrigar a implementar esses métodos aqui: somar, subtrair e dividir. Mas para usar uma interface, eu tenho que ter uma classe, né? Então vamos criar aqui uma classe calculadora, certo? Calculadora. Beleza? Calculadora não tem nada por enquanto. Mas nessa calculadora eu vou querer implementar minha interface. Querer implementar minha interface é dizer, olha, tudo que tiver lá naquela interface deve ser implementado. Então, se eu tenho esses três métodos aqui, eu vou ter que implementar os três métodos na minha classe, certo? Então vamos lá, vou dizer aqui implements, interface, né? Interface calculadora. Pronto. Veja que aqui já surgiu um erro, né? Aqui está dizendo que minha classe está errada. Tem um motivo dela estar errada. Está errada porque eu não implementei meus métodos, né? Então eu vou aqui e vou adicionar a implementação dos meus métodos. Vou poder tirar isso tudo aqui porque, enfim, isso é coisa que a IDE gera. Mas aqui vamos supor que esse método somar ele vai me retornar N1 mais N2. Ok? Esse método subtrair vai retornar N1 menos N2, que é a subtração, né? Esse método dividir vai me retornar N1 dividido por N2. Pronto. Veja que agora minha classe está perfeitinha. E esses métodos eles estão sobrecarregando os métodos que estão aqui na interface, definido na interface. Então, interface é um contrato, é um negócio bem simples.
Aí vocês lembram, a gente tem que lembrar também que tem os princípios de orientação a objeto, né? Os princípios sólidos, né? E existe o princípio da segregação de interface. Uma classe ela não deve ser obrigada a implementar aquilo que não vai usar. Por exemplo, se eu estou implementando a calculadora simples, aqui não faz sentido, por exemplo, ter um método para, sei lá, calcular a integral. Não faz sentido. Por quê? Quando eu salvasse aqui, eu iria ser obrigado a implementar o método de integral, né? Iria aparecer aqui, mas, poxa, ia ficar só por isso, porque eu não tenho que implementar aqui na calculadora simples. Então, o princípio de segregação de interface diz isso, que eu não devo ser obrigado a implementar os métodos que eu não vou utilizar. Então, por isso que as interfaces, você deve evitar interfaces gordas, né? Interfaces que tenham muitas coisas, né? Se você precisa de coisas mais específicas, faça interfaces mais específicas, certo? Então, interface é isso, um negócio bem tranquilo, beleza? E aqui, se você precisar usar esses métodos, aqui vai ser usado de qual forma ou de outra, né? Um negócio bem simples, bem trivial mesmo. Por enquanto só. Interface, vamos agora para a parte de array list. Agora, pessoal, que a gente já viu a interface, que vocês sabem como é que funciona e para que funciona a interface, a gente vai ver agora o array, né? Array list. Vamos fazer um estudo aqui sobre essa funcionalidade do Java. Aqui a gente tem um array tradicional, como vocês estão acostumados a usar, né? A gente tem a descrição do tipo, né? A gente tem o nome desse array, a gente vai caracterizar essa variável que vai ser do tipo array, característica de array é os colchetes, né? E a gente vai precisar construir esse array, né? Para que aquele espaço de memória ele seja alocado para essa variável aqui, certo? Então no Java ele funciona da seguinte forma, essa é a estrutura de criação do array. Então você vai precisar construir um array do mesmo tipo e passar o tamanho que você quer alocar, ok? Então aqui eu estou criando um array com o nome array1 com tamanho 5. Então vou alocar 5 posições de memória para o meu array, certo? Aqui eu estou criando aqui uma estrutura só para povoar esse array, né? Então um array de tamanho 5, então eu vou ter posições de 0 até 4, né? Por isso que é menor ou igual a 5. Estou atribuindo i a ele. Então aqui, quando eu executar, vocês vão ver que eu estou printando aqui, né, cada posição do array. E eu vou ter aqui de 0 até 4. Beleza. Aí você me pergunta, professor, mas se eu quiser, atribuir a uma posição específica um número qualquer, você pode fazer isso. Você pode chegar aqui e dizer, ó, na posição 0, eu quero que você coloque 10. 10 não é inteiro? Coloca 10 na posição 0. Vamos printar aqui para ver como é que fica. Posição 0. Posição 0 que antes era 0, vai passar a ser 10. Pronto. Posição imprimida de 0 até 4, mas aqui eu dei uma atualizada, né? Na linha 25 eu dei uma atualizada na posição 0 e atribuí a ela o valor 10. Certo, beleza, mas a gente tem problemas, né? Porque imagina que eu quero adicionar mais números do que 5. E aí, como é que fica em tempo de execução? A gente fica limitado, né? A gente vai poder adicionar 5 posições aqui. A gente só tem 5 posições disponíveis. Então, para isso, no Java, a gente tem soluções, né? Essas soluções, elas são as mais diversas possíveis. Mas, nesse caso, a gente vai estar trabalhando aqui com listas, certo? E uma lista nada mais é do que uma interface. Uma interface ela não é um contrato. Quando você assina esse contrato, você não tem que implementar aqueles determinados métodos. Então, a lista ela vai prover alguns métodos para a gente que já foram implementados, certo? Pela própria linguagem, mas que a gente vai poder utilizar. Porque a interface é realmente isso, é um contrato, né? Então, um array list, como vocês já ouviram falar, um array list ele vai vir a ser uma implementação da nossa interface de listas, certo? Então, para que vai servir essa interface de listas? Vai servir para a gente ter agora o acesso a listas dinâmicas, a arrays dinâmicos, que vão poder crescer ou diminuir de tamanho sem que a gente precise ficar realocando espaço de memória, certo?
Então, como é que eu vou fazer agora? Vamos supor aqui que eu não queira mais usar esse vetor aqui, que agora eu preciso usar uma array-list. Então, eu vou chamar aqui o meu list, certo? Vou passar entre maior e menor que, vou passar o tipo de dado que eu quero. Eu quero um array-list de inteiro, certo? Esse array-list de inteiro, veja que aqui eu posso passar um objeto também, certo? Então, se eu quiser passar um objeto, eu posso passar um objeto do tipo integer, certo? Integer. Aqui eu posso passar um tipo integer, que é um inteiro, né? Um objeto do tipo inteiro. E tem outras características que vocês vão entender depois, né? Com o uso do Java. Vamos supor agora que aqui vai ser o array 2, certo? E aqui eu vou, como tudo no Java é objeto, a gente precisa construir tudo, né? Então vamos construir aqui um new array list, porque agora a gente precisa especificar qual o tipo de lista que a gente está construindo. Integer, certo? E aqui, como é um construtor, eu tenho que abrir e fechar o método. Beleza. Aqui ele está reclamando porque eu não importei o list. Tem problema, a gente importa. Beleza, aí agora eu preciso popular, né, esse vetor. Como é que eu populo esse vetor de listas? Aqui agora a gente passa a ter um objeto. Se a gente passa a ter um objeto, a gente tem alguns métodos associados a ele, né? Então deixa eu apagar esse daqui, para não ficar muito lixo. Vou aqui botar aqui array 2 e vou botar um ponto. Um ponto significa acessar um objeto, acessar um método, acessar qualquer coisa que esteja dentro da classe. Então, uma vez que a gente tem um objeto array2, que é do tipo arraylist, né? Então a gente vai ter acesso a todos os métodos que tem lá dentro da classe arraylist, certo? Então a gente tem aqui um método add. Se vocês virem na maioria das IDEs, ele vai vir uma descriçãozinha aqui para dizer para que serve o método e tudo mais. O add é um método que vai servir para adicionar elementos nessa lista, né? Então, se eu der um add aqui, eu posso passar um inteiro qualquer, eu posso passar um 10, por exemplo, certo? E tudo bem, aqui está ok, aqui eu adicionei o 10 a essa lista e essa arraylist tem tamanho 1, né? Porque eu adicionei só um elemento. Se eu der um print aqui, nesse array 2 e der um length, né? Para pegar um tamanho, né? Vou procurar aqui a função length, cadê? Size. Se eu der um size aqui para pegar o tamanho, vocês vão ver que ele vai me retornar o tamanho do array, que vai ser no caso 1. Certo? Se daqui para cima é esse daqui que eu printei aqui. Vocês vão ver que ele vai retornar 1. Se eu adicionar outro elemento à lista, vou dar outro add. Se eu adicionar outro elemento, vou botar um 11 aqui, vou botar depois um 10 de novo. Então aqui eu passo a ter 3 elementos na minha lista. Deixa eu só comentar isso daqui para não ficar aparecendo lá. Vou ter 3 elementos agora na minha lista, certo? Pronto, tamanho 3. Então assim, é uma lista dinâmica, né? Se eu quiser botar 1000 elementos aqui, eu vou colocar. Entendeu? E não vai ter problema nenhum. Vamos botar aqui 1000. Vamos criar aqui um laço. Vamos criar aqui um laço. E esse laço, vou fechar isso daqui, vou apagar isso aqui. Esse laço aqui vai botar 1000 vezes. 1000 vezes o valor 10 nesse array. Certo? Então, se eu executar aqui, vocês vão ver que o tamanho dele vai passar a ser 1000. Certo? Aí você diz, professor, eu preciso tirar um elemento desse array. Tem função para tirar? Tem. Está aqui array 2, ponto. Se eu digitar R aqui, você vai conseguir ver que tem duas funções de remove, né? Você pode remover todos os elementos, você pode remover um elemento específico, passando um objeto específico, ou você pode remover por índice.
Vamos remover por índice. Vamos dizer aqui que eu quero remover o índice 0, o valor que está lá no índice 0. Quando eu executar, vocês vão ver que agora vai ter 999, porque eu adicionei 1000, mas tirei o elemento 0. Né? Então, assim, você vai conseguir fazer diversas coisas aqui para usos mais diversos. E você pode adicionar um array de qualquer tipo, né? Você pode criar um array list de qualquer tipo. Eu passei aqui um objeto do tipo inteiro, mas eu posso criar um array list de carros, um array list de pneus, por exemplo. Um array list qualquer, de um objeto qualquer, de uma classe qualquer, isso não importa. Certo? Então vocês vejam, vejam qual é a característica do array list. Aquela característica de ser dinâmico, né? É a dinamicidade de você conseguir ter uma certa elasticidade no array. Certo? Então essa é a função do array list. A outra função, o outro objeto, né, o outro objeto da interface de listas, né, que a gente tem é a lista ligada, né, o linked list. Mas a gente não vai ver isso agora não, porque é para não confundir a cabeça de vocês. A gente vai ver lá durante o curso, né? Então, a gente pode estar trabalhando aqui também com uma array list de strings, por exemplo. Se a gente quiser criar uma array list de nomes, né? A gente pode aqui passar uma string, certo? Vou dar outro nome aqui, array de string. E eu posso dizer que, opa, bota lá no array list de string, dá um add na string Adelino, que Adelino é uma string, né? Entre aspas. Beleza. Se eu quiser printar e ver o que tem lá dentro desse array, posso dizer array list de string, me dá a posição 0. Tem que dar um get aqui. Dá a posição 0. Vou pegar aqui um get índice. Pronto. Da posição 0. Quando eu for executar, ele vai me retornar a posição lá 0, que vai ter o elemento adelino armazenado. Pronto, aqui é adelino. E se eu for dando outros ADDs, ele vai adicionando em fila, né? Fileirado. Vamos botar Adelino Afonso. Vamos botar depois Fernandes. Agora eu tenho 3 posições no meu array. Se eu quiser acessar a posição 1, meu array, vou dar um get na posição 1, né, para pegar o elemento. E ele vai me retornar agora Afonso. Certo? Perfeito. Está retornando direitinho. Aí se por acaso isso é, opa, rapaz, eu quero remover a posição 1 desse array. Quero remover a palavra Afonso. Então eu vou dar aqui um array, acessar ele, list de string, ponto, remove, e vou passar um índice, né? O meu índice que eu quero passar é o índice 1. E se eu remover o índice 1, vocês vão ver que a palavra Afonso ela não vai mais estar armazenada nesse array. Posição 1, que antes era Afonso, ela passa a ser Fernandes. É como se ela fosse destruída e todos que estão atrás dela fossem realocados. E posteriormente enfileirados, né? Então a ideia do array list é essa, é você ter essa elasticidade. Eu removi, mas não fiquei com brecha. Se por acaso eu fosse remover um elemento de um vetor mesmo, de um vetor tradicional como esse daqui, né? Se eu removesse a posição 1, ia ficar o buraco lá, não ia realocar. Então, assim, Relist vem para solucionar esse tipo de problema, certo? E existem outras e outras funções, as mais diversas possíveis, que vocês podem explorar no ArrayList. Existe a função também de comparar, você pode comparar a ArrayList, né? Você pode comparar objetos se eles são iguais, né? Com ponto equals, né? Ou então com compare to. Então, assim, vocês podem explorar muito, certo? Tem diversas funções e eu sugiro, assim, que quando vocês forem estudar, vocês façam o seguinte,
procura a documentação, ou então dá um ponto aqui que vocês vão ver tudo, todas as funções. Você sabe que a função DDD é para adicionar alguma coisa, a DDO você vai adicionar uma coleção de objetos, ou seja, outra relist dentro de uma relist você pode executar assim. A função clear, que é uma função para apagar, certo? Ela vai limpar o seu arraylist. Contains, ele vai procurar se o objeto que você passou está contido lá dentro do arraylist, né? Ou seja, ele faz uma comparação. Enfim, tem diversas funções, certo? Vocês podem estar usando aí. Ó. Tem função demais, certo? Tem função até para ordenar, se você quiser que ordene. Às vezes você passa uma lista toda desordenada, você quer que ordene, você pode dar um sort nessa lista, certo? Então, acredito que seja isso. Eu não vou estar explorando todas essas funções aqui, que é desnecessário. Beleza? Então, valeu pessoal. Se tiverem dúvida aí, manda no WhatsApp. Tá joia?